Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 12 de maio. O Ibovespa apresentou uma queda de 0,71%, ainda dentro daquela região máxima e mínima do pregão de sexta-feira, sendo que o sinal mais relevante realmente fica na perda dessa zona de suporte que vai de 56.595 a 56.507. E a sinalização mais relevante para voltar a ter uma chance maior de buscar uma região de topo anterior, região de 58 mil e até mesmo a região dos 59 mil pontos, teria que superar essa máxima aqui, 57.620. Por enquanto, como eu já disse, já comentei, ainda faria mais sentido ter uma correção um pouco maior aqui pelo gráfico semanal de toda essa subida, ou seja, uma mudança de tendência do gráfico diário, tendência de alta para uma tendência indefinida ou mesmo de baixa. PETR4. Pregão de hoje alta de 0,51%, não mudou muito o que foi comentado ontem, apenas teve uma primeira hora de pregão boa, mas não foi além disso. Não conseguiu vir aqui a trabalhar acima dos R$14. Chegou a oscilar acima, mas não fechou acima dos 14 no dia 60, não fez nova máxima e ficou aqui travado o dia inteiro. Dentro do que ela vem apresentando aqui, o sinal ainda mais relevante para uma queda, no meu entender, na Petro é a perda de 13,33. Mas sendo um pouco mais agressivo nessa chance de ter aqui uma mudança de tendência na Petro, uma correção um pouco maior de toda essa subida, assim como aconteceu no Ibovespa, seria uma venda na perda da mínima do pregão de hoje de 13,63. E aí poderia trabalhar com stop acima dos 14,09. A outra ação aqui, Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 2,78%. A minha leitura em relação ao que a Vale fez foi, tentou fazer o que a gente comentou na última videoanálise, que era uma sinalização de alta na primeira hora de pregão, não confirmou isso, não fez um bom candle, perdeu a mínima da primeira hora de pregão e foi dominada pelos vendedores o pregão inteiro, levando o papel para baixo daquele gap em 18,67. Então assim, perdeu força, só traz alguma sinalização, pelo menos para mim, mais positiva de possível subida e até possibilidade de entrada, se conseguir de maneira rápida, aí, numa primeira, segunda hora de pregão, já superar os 19,25 a partir do próximo pregão. Não gerando uma sinalização nesse sentido, o mais provável é fechamento desse gap aqui em 18,15. BRFS3. BRFS3 no pregão de hoje, queda de 1,23%. Saímos dessa posição comprada, basicamente no ponto de entrada, 64,50, 64,49 ponto de entrada, visto que a ação abriu com gap pelo G60 para baixo, fez aqui um ensaio de um fundo, e não conseguiu ir longe, ou seja, não evoluiu. E assim como aconteceu com a Vale, não evoluiu e perdeu a mínima dessa primeira hora de pregão, o que me levou justamente à saída dessa posição comprada, basicamente no 0 a 0. A outra saída foi a MDIA 3. A MDIA 3 que eu já tinha comentado na última videoanálise, se ela perdesse a mínima do pregão de hoje, que foi responsável pela formação de um engolfo de alta, um pivô de alta no gráfico diário, não faria, pelo menos para mim, muito sentido de continuar na posição, porque sairia um pouco da configuração gráfica de uma tendência de alta aí no papel. Então a saída nessa posição aconteceu em R$ 87,80, proporcionando aqui uma perda de 1,13% e no capital total menos 0,13%. Olhando agora para outros ativos, lembrando apenas que a gente segue comprado em ABEV3, JBSS3, elevando aí o stop, olhando aí para uma possível saída da posição se perder a mínima do pregão de hoje. ESTC3. ESTC3 vem trabalhando aqui nessa tendênciazinha de baixa. Fico atento um pouco mais para a ponta compradora, até cheguei a recomendar uma compra se o ativo conseguisse superar 18,06, não conseguiu. Então, se no próximo pregão isso acontecer, apresentar alguma força aí para cima, ainda buscaria essa compra em STC3. BBDC4. Também seria algo nesse sentido. Para mim o mercado está como um todo aí difícil nesse momento, de ou compra ou venda, numa provável mudança de tendência, mas ainda com chance de retomar uma movimentação para cima, ou seja, não está ganhando muita força ainda para baixo. A BBDC4, se perder 31,16, seria nesse sentido de começar a ganhar força para baixo. Mas se ela não fizer isso e gerar alguma sinalização forte no próximo pregão, no início do próximo pregão, meu interesse maior seria até abrir uma compra na BBDC4 na superação de 31,63, podendo trabalhar com stop abaixo de 31,16. Natura ativo que está em tendência de alta, vem fazendo aqui uma correção,
uma correção dessa tendência de alta, vem aqui num movimento de baixa. O rompimento aqui da máxima do pregão de hoje, 30,97, na verdade um retorno para cima dos R$31 pode trazer uma chance de compra em cima desse papel a partir do próximo pregão. BVMF3, dentro do que a gente já vem falando dos ativos que estão ali, igual eu comentei BBDC4, começaram a mudar a tendência aqui. Essa tendência já apontando para baixo, mas fica um pouco mais relevante na perda aqui de 12,20. Caso essa ação perca essa região, abre a possibilidade de se trabalhar na venda, nessa perda de 12,20 usando estratégia de rompimento, ou aguardar por sinalização no intraday de topo, seja no G60 ou no G15 abaixo dessa região de 12,20. A outra sinalização, se ela conseguir reverter esse forte candle de baixo, também traz a chance de avaliar a possibilidade de uma compra já a favor de uma tendência de prazo maior, tendência de médio prazo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com.